Sejam muito bem-vindos. Está aberta mais uma sessão das novas crónicas da Idade Mídia. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego. Novo governo, já temos um novo governo. Tomou posse esta terça-feira, na Ajuda. O Bloco, o PC, não compareceram à cerimónia. Pedro Nuno Santos e Rui Tavares fizeram-se representar. Ao que parece, também Gonçalo da Câmara Pereira não foi convidado para a cerimónia. Querem começar por avaliar o discurso de Montenegro, tentando encurralar o Partido Socialista? Quem quer começar? Começo eu, um anjo passa, não é? Eu penso que é um discurso que tem alguma lógica no sentido em que ele, embora ele faz das fraquezas força e, portanto, confronta logo a dizer ao que vem, faz um discurso, digamos, em que procura afirmar-se como um reformista e põe nas mãos dos outros aquilo que será a avaliação. Eu penso que de algum modo foi bem pensado. Também julgo que talvez tenha tirado um bocado para fora de pé. No fundo, é um bocado provocador, num certo sentido. E era aquele local para isso? Não, perdão? E era aquele local para isso, na tomada de posse? Não, eu acho que ele poderia ter feito um discurso mais, digamos, um discurso menos confrontativo e talvez ele tenha que aprender com o Partido Socialista, que andou anos a falar para trás. E, portanto, se calhar é mais útil dizer o que está mal do que aquilo que ele pretende fazer. Porque o discurso do PS ainda foi buscar o Passos Coelho, não sei o quê, 2014 ou 2015. E, portanto, se ele entra numa linguagem extremamente reformista, eu vou fazer, sem dizer qual é o balanço e aquilo que herda, é capaz de ter uma complicação maior do que pensa. Luís Marques, Luís Marinho? Sim. Quem é Luís? Não, Luís. Bom, Luís Marques. foi uma tomada de posse by the book, não teve grande momento que se possa dizer daqueles soundbites que ficam, não é? Portanto, como foi no caso do Sócrates, que atirou aquela coisa das farmácias, por exemplo, ficou toda a gente a falar das farmácias, portanto, durante uns tempos, e o Costa a questão das reversões. Neste caso não houve nenhuma ideia forte no discurso. O discurso fala por si próprio, e o discurso é uma afirmação programática que é corajosa. Ele podia não ter feito aquilo, podia ter feito um discurso de circunstância, vamos admitir, e acho que o devemos fazer, foi pensado, e se foi pensado assim, ele quis dizer ao que vem e qual é o programa. Na realidade, como foi dito por muitos comentadores, e com alguma razão, que ele foi um discurso que podia ter sido feito no Parlamento daqui a algum tempo, não é? Portanto, quando for discutido o programa do Governo. Fazê-lo ali foi, como eu digo, foi uma forma de dizer que o programa, que o Governo vai em frente, vai tentar concretizar um programa que é um programa difícil de concretizar, tendo em conta as circunstâncias em que este Governo vai atuar. Encostou o Partido Socialista às cordas, na perspectiva do PSD, ou seja, é convosco que nós queremos negociar, a responsabilidade é vossa, nesse sentido, excluiu o Chega desta equação, o que aparentemente incomodou um bocadinho, tanto o André Ventura na parte final, tanto das reações. Agora, enfim, digamos que mais importante do que isto foi a forma também como tudo correu, portanto, a cobertura, portanto, uma mise-en-scène daquilo tudo que já podemos falar adiante. Exato, podemos falar disso, se calhar, já agora mesmo. Não, eu só queria para reforçar aqui um bocadinho o que é que ficou do discurso, não é? Uhum. E o que eu acho que ficou do discurso, eu vou-me socorrer das primeiras páginas dos jornais diários de hoje, e o que fica basicamente do discurso é o desafio. Portanto, é o desafio que o Montenegro lança ao PS. O Correio da Manhã diz tem de nos deixar trabalhar. O público realça a questão do desafio que ele lança, ou vão ser oposição ou vão ser bloqueio, e o JN fala, portanto, na afirmação que ele faz de dizer que eles querem governar por 4 anos e meio. Portanto, o que ressalta, o que fica do discurso do Montenegro é exatamente este. O DN depois tem uma primeira página um bocadinho estranha, que vai buscar uma frase do próprio Presidente da República, que os portugueses deram vitória ao setor moderado, não deram vitória ao setor radical. Enfim. Mas ele
o Oliveira Silva disse há bocadinho que ele talvez tivesse ido um bocadinho para fora de pé. Talvez tenha sido isso, não é? Talvez... mas eu acho que ele tem um discurso de tomada de posse, não é? Mas eu acho que é um bocadinho a noção do tempo. Sim, ele não tem tempo a perder. Não tem tempo. Epá, não tem tempo a perder. Por exemplo, não concordo com aquilo que o Oliveira Silva também defendeu, que ele devia ter ido um bocadinho atrás e falar um bocadinho do passado. Por acaso acho que não é discurso. É a teoria de que está tudo bem e os cofres estão ricos. Não, mas ele desmontou isso. Ele desmontou isso. Até disse que isso era muito perigoso. Não está desgraçado. Há ali uma componente, há ali uma coisa... sim, mas sobre isso também podemos falar um bocadinho. Mas deixa-me só dizer, Luís, que nós estamos a gravar para ver, para as pessoas se enquadrarem também, estamos a gravar esta emissão na quarta-feira, não é? No primeiro dia do primeiro Conselho de Ministros, em que há já duas medidas. Uma, a retomar o logotipo antigo da República, o anterior, usado por vários governos, e a outra, a mandatar a Ministra da Justiça, como ele próprio disse também na tomada de posse, para desencadear um processo de diálogo com todos os partidos com assento parlamentar para fazer em 60 dias, arranjar soluções e medidas contra a corrupção. O logotipo estava previsto, eles já tinham anunciado, assim não nos confundimos com o Burundi, portanto acho bem. No caso, acho mal. Como a primeira medida deste governo é mudar o símbolo. Porque foi uma precipitação. Naquela altura, portanto, foi dito sobre precipitação. Na altura, eu, por acaso, aqui também... não tenho o vosso conceito estético. Lembro-me que discutimos isso aqui. Eu, na altura, também achei tanto que era capaz de ser um bocado precipitado, tanto a alteração do logotipo. Depois fui ver a coisa com mais detalhe. E até aproveitando uma opinião do Ricardo Costa, portanto, um dia deste, numa discussão, depois fui ver, uma pessoa está sempre a aprender, naturalmente. E a primeira conclusão que eu tirei da investigação é que o designer que fez esta coisa é um indivíduo de grande prestígio internacional e de grande qualidade e que deve ser registado. Começa logo por aí. Depois, o conceito que é definido é um conceito, portanto, para... que atualiza a imagem da República, posso gostar ou não, portanto, para aquilo que é hoje em dia, portanto, a linguagem digital, que não é, onde não é aplicável, portanto, a identidade anterior. E, portanto, eu aí mudei um bocadinho de opinião, portanto, acho que é uma estupidez estar a mudar nisto. Estou de acordo com o Ricardo Costa. Mas eu fiquei perplexo com a primeira medida. E estou a dizer isto, portanto, afirmando que eu estou a alterar, Portanto, acho um bocado absurdo, portanto, começar por aí. Exatamente. Agora, eu só queria sublinhar aqui um aspecto, que há um bocadinho eu falei disso, e o Luís recordou e bem, que esta manchete do Correio da Manhã, porque evoca para o Cavaco, não é? Deixem-me trabalhar, ele começa logo por aí. Portanto, não deixa de ser interessante, que há aqui uma série de referências que são interessantes. Deixem-nos trabalhar. Só uma coisa, há bocado falaste de quem estava e quem não estava, a ausência do Pedro Nuno Santos, eu acho que vem um bocadinho, é uma colagem sistemática que ele está a fazer, e quem lidera esse processo ele fica zangado quando se diz isto, mas no fundo ele segue muito a Mariana marca, a Mariana não vai, o PS não vai, o PC já sabe que não há. Não, mas é verdade, Luís, Mariana? A verdade, a Mariana Mortágua, eu acho que ele não foi, porque nós estamos aqui a discutir isso, ou seja, no fundo, ele ao não ir quis ser ele a marcar a tomada de posse, na realidade, porque falou-se mais na ausência do Pedro Nuno Santos do que aquilo que lá foi dito. O Partido Socialista tem a obrigação de se fazer representar numa situação daquelas, é o partido alternativo, o partido, estavam lá os ministros todos, quer dizer, eu acho isso uma coisa do outro mundo. Como é evidente, eu estou de acordo com isso. Agora eu estou a fazer a leitura porque é que ele não foi. E ele não ter ido tornou-se um facto da tomada de posse. Eu acho que isso foi pensado, não é? Mal ou bem, mas foi pensado. Mais valia um comentário dele à saída, sobre, mesmo que em discordância, do que tomar estas atitudes. Aliás, depois vê-se que o Bloco de Esquerda lidera tudo, até as reuniões entre a esquerda, e ele está a ir atrás. É pena, porque ele tem outras qualidades, escusa de andar nesta sistemática afirmação, tem que ser de esquerda, não, o PS não é isso, um dia ainda se dá mal. Bom, durante toda a tarde, antes da tomada de posse, as televisões montaram sets de reportagem no Palácio da Ajuda. Que eu me lembro, esta foi a primeira vez que a antecipação de uma tomada de posse durou 4 ou 5 horas, como se fosse uma espécie de pré-match,
não é? Depois houve o aftermatch, mas isso era normal. Mas não era habitual haver um pré-match. Como é que vocês olharam para essas decisões editoriais? Mas eu acho que isto está em linha com aquilo que as televisões, e nós já falámos disto muita vez, que as televisões viraram um espaço de comentário ad nauseam. Portanto, comenta-se tudo da forma mais exaustiva que se pode imaginar, e isto está na linha. Portanto, de facto, o que é que há para dizer? Porque é preciso tanto comentador para falar de uma coisa que ainda nem sequer aconteceu? Quer dizer, nada daquilo tinha acontecido, ainda por cima, sendo uma coisa absolutamente previsível. Quer dizer, o que é uma tomada de posse de um governo? Toda a gente sabe o que é. Não é que vai haver um discurso do Presidente, vai haver um discurso do Primeiro-Ministro, que os ministros vão todos fazer o seu juramento, etc, etc. Portanto, o que é para dizer? Falar dos ministros, que ainda nem sequer começaram a trabalhar, portanto, ir buscar o quê? Os currículos. Mas isto está exatamente em linha, repito, com aquilo que as nossas televisões têm estado a fazer, que é o Portugal sentado, mais uma vez. Luís Marques, já falámos aqui disso. As também. televisões fizeram da tomada de posse uma espécie, tanto de entrega dos Oscars, não é? Com uma passadeira vermelha, tanto com o pré-match, tanto aqui foi o pré-match dos jogos de futebol, com a chegada das pessoas, tanto com a descrição, foi assim um bocado. Ninguém recebeu o prémio. Foi um bocado penoso ver aquilo e custa ver, portanto, estas cerimónias, são cerimónias oficiais, com alguma dignidade, transformadas num evento social de cor-de-rosa, em que se está a discutir, portanto, como é que as pessoas vêm vestidas, ou como é que vêm, portanto, vêm com um chapéu, se vêm disto, vêm daquela maneira, se enganam na porta de entrada, só faltou não sei isso, quanto. Não, mas foi isso, mas aconteceu. Evidentemente, algumas pessoas que se enganaram na porta, fulano tal enganou-se na porta. Queria entrar pela porta do Primeiro-Ministro. Mas isso é um bocado a tendência do que está a acontecer nas televisões antigamente informativas, estão-se a transformar em talk TVs. São televisões de conversa. E alimentando a conversa tem que fazer estes tipos de espetáculos que acrescenta cada vez. Eu até me admiro, eu até me espanto como é que é. Comentadores são capazes de estar horas e horas e horas a dizer a mesma coisa. Nós antigamente dizíamos como é que os gajos do futebol, desculpa a expressão, como é que as pessoas do futebol estão ali horas e horas a serrar presunto, a dizer a mesma coisa. Depois agora está a acontecer a mesma coisa na política. Não é? Eles conseguem estar horas e horas a dizer exatamente a mesma coisa. Mas e eu custa algumas pessoas que eu admiro e que eu tenho foi respeito penalti, até, não foi penalti. e como é que conseguem estar horas e horas a dizer a mesma coisa. Espanta-me. Só uma nota, a SIC conseguiu uma coisa que foi meter uma banquinha e iam lá os comentadores, tinham lá 2 comentadores, depois desapareciam os comentadores e apareciam outros comentadores, tipo a Casa das Farturas. Aliás, há ali um momento engraçado, há ali um momento engraçado em que o Paulo Baldaia, que estava lá, levanta-se da banquinha e vai lá, e depois aparece na imagem como se estivesse ele próprio na recepção, a cumprimentar, as pessoas passam por ele e cumprimentam, e ele cumprimenta também. E passado uma hora estava no estúdio. Isso. Não, já estava lá, deve ter levantado do estúdio para ir lá buscar alguém ou convidar alguém. Mas atenção, há uma televisão que jogou com as diversas coisas, porque havia o Sporting Benfica, sim. o Benfica Sporting, o Benfica Sporting. É capaz de ser triste para ti. Ontem houve mais. Vamos ver o que é que acontece. Mas a CMTV tentou equilibrar as duas coisas e também atirou para a questão de um julgamento de um traficante, ou de um alegado traficante, o Xuxa, e portanto conseguiu dividir, não cismou só numa coisa, diversificou. Estava curioso de ver as audiências, não vi. Eu devo dizer-vos o seguinte, a CMTV, que consegue fazer os relatos do futebol, consegue com isso audiências superiores a muitos dos outros programas dos canais abertos. Tem 700, chega a ter 700 mil pessoas a ouvir Exato. o jogo, não é? A ver o jogo. Sim, eles fazem rádio não percebo. Pessoas que estão a ouvir diretamente... Sim, a emissão deles, que é rádio, não é? Que não é televisão, estão a ver o jogo. Às vezes ficam em 7º e 8º lugar no ranking dos 10 programas mais vistos. É extraordinário. É extraordinário. À frente de televisões jornalistas. É extraordinário. Agora, o que também é extraordinário foi a cobertura das televisões do último Conselho de Ministros do Dr. António Costa. Uma cobertura verdadeiramente extraordinária também
com uma espécie de passadeira vermelha. Agora vem o ministro A, depois vem o ministro B, já chegou o ministro C. Nós estamos em plena época para tanto da política espetáculo, né? E vai ser cada vez mais assim. E o Primeiro-Ministro cessante, agora já não o Primeiro-Ministro, despediu-se para aí 42 vezes em várias oportunidades, não é? Sem que se saiba o que é que aconteceu, afinal, com o processo que levou a que isto tudo tenha acabado. Mas ele saiu ontem à saída. Sim, muito bem. Já deu Na notícias sobre terça-feira Já deu disse... notícias. Sim. Ele vai E ter bem, coisa como eu disse, depois de já não ser bem, Primeiro-Ministro. Depois de já não ser Acho que Primeiro-Ministro, teve bem, acho. Aliás, há uma nota que é preciso referir, é que esta transição entre governos foi exemplar. Exemplar, sim. Isso é preciso elogiar. Não? Sim, muito bem. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Bom, mas já que estamos aqui na questão das televisões e dos comentários e dos comentadores, a influência do comentário é grande e é se calhar cada vez maior, dada alguma superficialidade com que as pessoas lidam diariamente com as redes sociais. Portanto, o comentário nos meios tradicionais ganha outra relevância e designadamente em tempo, que ocupa muito tempo nos canais de televisão. Também por essa razão, os comentadores deveriam fazer uma declaração prévia de interesses? Eu acho que sim. Aliás, nós já falámos disso, porque há de facto comentadores que têm outras atividades que são conhecidas e muitas vezes e são comentadores de nível, chamemos em horário nobre das televisões generalistas, 2 deles, por exemplo, e que de facto deviam fazer, ou pelo menos abster-se de comentar assuntos que toda a gente sabe a que estão ligados, ou profissionalmente, ou a uma empresa a que estejam ligados, ou no caso, por exemplo, de Marcos Mendes, o facto de nós todos sabemos que ele pertence ao Conselho de Estado, etc. Não é? Portanto, acho que devia haver aí alguma ética no comentário. Mas o grande problema é que, tendo em conta a quantidade imensa, eu nunca imaginei que fosse possível haver tanto comentador. Eu acho que alguns vão buscá-los à porta ou vão à rua a correr buscar, a comentar qualquer coisa, de pessoas que nós nunca ouvimos falar, das mais diversas áreas, e depois as coisas mais surpreendentes. Eu no outro dia vi o diretor da TVI, Nuno Santos, a comentar a doença da princesa. Portanto, quer dizer, o que é que mais pode acontecer? Não é? O que é que mais pode acontecer? Luís Marques. Não, eu queria só dizer uma coisa em complemento. Há muita informação sobre os comentadores que as pessoas não têm, portanto não percebem como é que eles aparecem. Mas, por outro lado, agora é completamente diferente. Também aparecem muitos jornalistas que são apresentados como jornalistas profissionais e que, no fundo, nós sabemos que são pessoas que estão ali a fazer estágios e que se atiram em direto para determinadas situações e, portanto, tudo isto tem que um bocado ser revisto para que haja mais rigor naquilo que é transmitido às pessoas, não é? Mas a questão é... O tema foi levantado, não sei se é a declaração de interesses, sim. Foi levantado porque durante a campanha eleitoral, quer o Luís Marcos Mendes, quer o Paulo Portas participaram em ações de campanha da AD e alguém levantou a questão de se eles não deviam ter suspendido tanto os seus espaços de comentário durante o período da campanha eleitoral. E eu sou tentado a achar que sim, que deviam ter feito, não é? Porque se tem uma atividade política, portanto, ativa, durante o período da campanha eleitoral, portanto, deviam suspender, aliás, como acontece com, nomeadamente, pessoas que escrevem nos jornais, e, portanto, que suspendem durante esse período. E a declaração de interesses respectiva, acho que, não sei se devia ser obrigatório ou não, mas acho que as televisões deviam ter um bocado de cuidado com isso. Eu não estou aqui a generalizar as circunstâncias, cada caso é um caso, mas, por exemplo, em relação a estes dois em particular, vamos ver o caso, por exemplo, do Paulo Portas, com quem tenho grande apreço pessoal, portanto, não é isso que está em questão, mas que há dias ele fez um comentário sobre a questão do aeroporto. Ele é um adversário da solução Alcochete, critica a solução Alcochete, penso que defende tanto a solução anterior, que era Portela mais um, que aliás vinha de um governo em que ele participou, portanto é normal que assim seja, mas
não pode ser indiferente o facto de ele ser administrador não executivo da maior empresa de construção do país. Claro. Mas passou agora de não executivo a administrador executivo. Há sempre algum interesse, ou pode haver aqui algum interesse, desta empresa em qual seja a solução que vier a ser escolhida pelo governo. Ele devia ter cuidado e devia abster-se de dar opiniões sobre assuntos em que a empresa para a qual trabalha pode ter interesse. No caso do Marcos Mendes, é uma coisa, tanto o Luís já falou nisso, mas convém até, aliás, detalhar, porque isso está ligado a uma notícia de hoje, quarta-feira, que vem no tal e qual sobre o Presidente da República. Toda a gente sabe que o Luís Marcos Mendes é próximo do Presidente da República. Aqui há dias, a propósito de uma manchete do Expresso, ele veio defender o Marcelo, em que o Marcelo foi acusado pelo Partido Socialista de ter dado uma notícia ao Expresso que, segundo o Partido Socialista, fazia parte da campanha e que favorecia a AD. O Luís Marcos Mendes defendeu o Marcelo, o Presidente da República, dizendo que aquilo não era da responsabilidade dele e que ele tinha que pôr em ordem as fontes de informação de Belém. Exato. Ora, não, é escusado, não é? Toda a gente sabe que ele estava a fazer, digamos, um frete ao Presidente da República. A única fonte que há no Belém é o próprio Presidente da República. Embora ele diga que não, nesta notícia que há um bocado que acabei de referir. Enfim, que estes comentadores tinham que ter algum cuidado e que as televisões deviam impor aqui algumas regras, penso que seria obrigatório, até a bem da transparência opinativa. Eu também me parece. Sim. E até nos generais. Eu quero dar também. Não, eu vou alargar isso. Eu ia dar esse exemplo. Queria só eu vou dar o exemplo porque queria fazer aqui uma declaração de interesse. Eu, durante o mandato deste governo, não falarei nunca de uma determinada pasta do Ministério da Administração Interna, tendo em conta a minha velhíssima relação de amizade com a Ministra. Portanto, nunca falarei aqui, nem bem nem mal. Vamos informar o André Ventura disso. Dessa área. Portanto, falamos podem falar à vontade, eu não falarei. Ganhamos nós tempo. Olha, o juiz ontem declarou o mesmo em relação à filha. Exato. Não, mas tu que estavas a falar dos militares, Eduardo Oliveira Silva, o caso do atentado de Moscou, por exemplo, é paradigmático disso. Aquele senhor Major-General Agostinho Costa, que costuma ir à CNN, no momento imediato a seguir ao conhecimento da notícia do atentado, ele veio dizer que eram os ucranianos. Tinham sido os ucranianos a fazer. Era sem espinhas. Sem espinhas, não havia dúvida nenhuma sobre isso. Completamente alinhado com aquilo que era, obviamente, a narrativa do Kremlin. E as pessoas sabem que aquele senhor tem esse comportamento? Ou tem eu acho que a NATO, se soubesse, antes não o tinha aceitado nas altas esferas onde ele andou. Mas há uma coisa que eu acho extraordinária, é que tomaram os espectadores por imbecis. Porque é assim, a fronteira entre a Rússia e a Ucrânia parece-me ser bastante vigiada. Quer dizer, tenho ideia, não é? Então eles iam a fugir para a fronteira. Quer dizer... Pois não, é que tinham-lhes aberto um corredor. Pois, quer dizer, Luís, a intenção do Kremlin era clara. Sim, mas eles fugiram mas abriam praticamente, naturalmente, de onde vieram. Não, mas isso significava que os ucranianos têm uma capacidade de criar corredores, então a coisa está a correr mal para o lado russo, que no terreno não parece. Esquecer que a Rússia tem um problema tanto das comunidades islâmicas, portanto, muito forte, muito grave, e muito grave, das repúblicas, muito grave. Não é? Já não é o primeiro, aliás. Sim. Aliás, aquilo é do ponto de vista explosivo, a Rússia é... Basta lembrar o atentado dos chechenos para o teatro de Bolshoi, não é? Exatamente. E etnicamente russo, são muito poucos, naqueles 150 milhões, não são todos russos de olho azul tipo Putin, não é? Aquela rapaziada não é propriamente assim. Deixa-me vir um bocadinho atrás para nos situarmos naquele carnaval da Assembleia da República com a eleição do Presidente do Parlamento. A imagem que passou para a sociedade posterior daquele folclore razoavelmente deprimente prejudicou a imagem que já não é muito boa do Parlamento? Eu acho que é inegável que prejudicou.
Mas era interessante também perceber um bocadinho porque é que tudo aquilo aconteceu, não é? Quem é que esteve mal neste circo, não é? Eu acho que houve aqui uma certa, enfim, ingenuidade logo à partida do PSD. Eu suponho que houve ali alguma ingenuidade da forma como é proposto e a quem se propõe aquele negócio, que apesar de que eu acho que era um negócio normal, quer dizer, não me pareceu que fosse nada de muito especial, enfim, era um negócio normal, votam no presidente que nós vamos propor e nós votamos nos vice-presidentes e tal, portanto, parece-nos uma coisa... Agora, o que não se sabe exatamente, pelo menos eu não sei exatamente, o que o PSD diz é que isso foi proposto a todos os partidos, portanto, que foi uma proposta feita igualmente a todos os partidos, e o Chega tomou posse daquela proposta, dando a conhecer logo que, como se aquela proposta tivesse sido feita exclusivamente ao Chega. Portanto, eu acho que há aqui um esclarecimento a fazer, porque depois, quando aparecem alguns dirigentes, ainda da AD, neste caso o Nuno Melo do CDS, a dizer não houve aqui negócio nenhum, não houve contrato nenhum, não houve nenhuma... depois é quando o André Ventura faz aquele número de dizer, então nós estamos fora e vamos votar contra, não é? Portanto, acho que houve aqui, não sei se isto, não houve aqui de facto, alguma ingenuidade e se aquela proposta não devia ter sido pública, não é? Sabendo que há ali partidos, nomeadamente o Chega, que toma conta da esfera da comunicação e que se apropria daquela proposta como se aquela proposta tivesse sido só feita ao Chega. Tanto que os outros partidos começaram a reagir, não é? Portanto, houve aqui, de facto, eu acho que houve aqui uma ingenuidade. Devia ter sido feita uma proposta publicamente, não é? No caso ainda era o líder parlamentar, ainda era o Sarmento. O Sarmento, que devia ter dito publicamente, nós vamos propor isto a todos os partidos, isto assim, assim, assim. E ficava claro. Assim, deu o que deu. Luís Marques. Este tema já foi bastante tratado e o Luís fez agora uma boa síntese. Para mim, portanto, agora à distância, como eu leio o que se passou, é o seguinte: eu considero que há aqui uma disputa entre o Partido Socialista e o Chega para saber quem é que vai liderar a oposição. E aquilo que foi feito, bem ou mal, pensado ou não pensado, por cada uma das partes, estou-me a referir ao Partido Socialista e ao Chega, tem a ver com isso. Porque ontem, isso ficou muito claro ontem na tomada de posse do Governo, porque o André Ventura, ouvido depois da tomada de posse, deixou isso muito evidente. Está aqui claro que o PSD prefere como parceiro o Partido Socialista, portanto nós estamos na oposição. E isso é isso depois de todas as tentativas que o André Ventura teve de um entendimento com o PSD, acho que neste momento o André Ventura encontrou o seu espaço. E o espaço da oposição, de ser oposição e de atirar, portanto, o PS e o PSD para os braços um do outro e sendo ele, portanto, a capitalizar, portanto, o descontentamento possível dessa aliança. Se isso vai correr bem ou não, veremos, depende um pouco do Governo, mas o que está aqui disputa é isso. Portanto, ele ontem enfatizou muito, nós estamos a oposição. E se isto foi pensado lá atrás, ou se foi um resultado da forma, portanto, canhestra, como tanto o PSD geriu para o processo de escolha, que o Luís tem razão, podia ter sido feito de outra maneira, se foi assim ou não sei. Que essa é a conclusão para mim, é. Eu concordo. O Luís Silva. Marques, há bocado, quando falamos da ausência do Pedro Nuno Santos, referiu uma coisa, mais ou menos, que é a ideia de toda a gente mediatizar os momentos, não é? Não foi porque... e ali aconteceu um bocadinho a mesma coisa, ou seja, na Assembleia, em qualquer momento, os decisores políticos hoje têm que ver quando tomam uma decisão, qual é o efeito que isso pode ter e o que é que os adversários podem fazer para tirar partido. E nisso o Ventura é mestre, portanto, criou ali um efeito. Agora, mas há uma desatenção da parte do PSD que é recorrente, porque já aconteceu com o ADN, há ali uma fraqueza
que, enfim, não se justifica muito em pessoas que supostamente têm tanto traquejo político, que têm que ter realmente mais cuidado, sobretudo com a forma como se usa a informação, porque hoje é previsível. Eduardo, é verdade, isso tens razão. Agora, a conclusão disto pode ser benéfica para o PSD. Talvez, sim. Porque ter o Chega na oposição, para ele é preferível que ter o Partido Socialista. Sim, Certamente, não certamente, duvido, não certamente. duvido. Mas politicamente é preferível, não é? Mas há aqui um problema, acho eu, que é O PSD é a carne o PS que querem e o comer, Chega não é? quererem ver quem é que está mais na oposição e começarem a chumbar sistematicamente uma série de isso vai medidas que acontecer. o governo quer fazer. Vai acontecer isso Portanto, ou outra coisa, Luís, que é uma coisa que também já aqui falámos, que é o centro da governação, ou seja, da tomada de decisão, passar para o Parlamento. O Parlamento. Porque Exato. neste Isso vai momento acontecer. já há 50 propostas portanto, no Parlamento. 50. 50. De todas as áreas que nós tivemos, que tanto fazem parte do programa da AD, desde os polícias aos professores, não sei o quê, já há propostas de lei. E como vocês sabem, as propostas de lei sobrepõem-se aos decretos de lei. E ainda só uma nota, é que o espaço apetecível para toda a gente crescer é o do PSD, porque é bom para a Iniciativa Liberal, é lá que podem ir crescer, é bom para o Partido Socialista se moderar e é bom para o Chega. Portanto, o PSD tem que ter muita cautela porque é ali uma Mas espécie também de por Marquês essas de razões Pombal todas. Mas também por essas razões política, todas. não é? Esses Marquês de Pombal embrulhos rotunda, sucessivos. não é? Mas também por essas razões todas. Os embrulhos, Pombal, que é a minha terra, e portanto tem algum respeito. os embrulhos sucessivos que o Dr. André Ventura promove não deviam levar o PSD, no caso, que foi a vítima desse embrulho inicial logo, não devia levar o PSD a desmontar esse tipo de atitude. Como fez o PS, de resto, como fez o Pedro Nuno Santos imediatamente. O PSD não fica um bocado, digamos que a pairar, o que pode suscitar nas pessoas a dúvida se o PSD remotamente não espera vir a entender-se com o Chega em algumas situações. Não é? Para mim, do discurso do Luís Montenegro, pareceu-me que não. Que não, mas, exato, enfim, sim. Veremos o que é que se vai passar a seguir. Mas pareceu-me que não. E claramente, tanto a estratégia do PSD é encostar o PS às cordas. Não é? Só tem que ser quando tem condigo, ou então assume a responsabilidade de fazer para cair o governo e para novas eleições. Esperando o efeito PRD lá atrás. Se isto resulta ou não, veremos no futuro. Mas direi que nesta fase, para o PSD, é preferível, portanto, ter acantonado o Chega numa lógica de oposição. Para mim é preferível, portanto, nesta fase. Logo a seguir, logo veremos. Muito bem, estamos num ciclo, numa era pré-guerra. A Primeira-Ministra da Estónia não tem grandes dúvidas sobre a inevitabilidade de um conflito em larga escala, disse-o ao Expresso. Também por isso entende mal porque é que alguns países europeus não aumentaram os orçamentos da defesa. O senhor Tusk, ou Tusk, não sei como é que se diz, que é agora primeiro-ministro polaco, também não tem dúvidas. É ele próprio quem diz que começou uma nova era, a era pré-guerra. E que nós temos que nos acostumarmos a esse facto. Os chefes militares portugueses vieram dizer, no Expresso e no Público, vieram pelo menos relançar o debate do serviço público obrigatório. Serviço militar. O serviço militar obrigatório. Mais um serviço cívico, talvez, do que um serviço militar. Os média, à exceção do Expresso e do Público, têm estado um bocado distraídos para esta questão da pré-guerra? Eu acho que sim, acho que essa é uma questão importante, embora do ponto de vista estritamente militar, por aquilo que eu percebo, a questão não se possa colocar em serviço militar obrigatório, tem que saber exatamente o que é que isso significa. Porque, a menos que os militares queiram soldados para limpar as latrinas, e isso está sempre jeito de ter gente para mandar,
o serviço militar obrigatório é relativamente irrelevante para o nível de esforço e de precisão que há hoje naquilo que são as tecnologias que se usam em combate. Portanto, desse ponto de vista, é evidente que se tem que incentivar as pessoas para, ou deve-se procurar incentivar as pessoas a irem para o serviço e serem militares, mas se nós repararmos o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, a maioria dos militares profissionais americanos não são de origem, não são americanos propriamente ditos. Há muita gente, muito imigrante, muita gente vinda de fora. Portanto, é um debate que nós teríamos que fazer. Se nós voltarmos aos termos clássicos e tal, eu acho que isso não faz sentido, há uma especialização muito grande e é preciso que ter isso em consideração nos tempos de hoje, não é? É assim, o que é que eu acho? Se houver uma situação de guerra, é evidente que as pessoas vão ser mobilizadas, quer queiram, quer não queiram. Isso não há outra hipótese, não é? Em relação ao serviço militar obrigatório, nesta fase, há uma série de países da Europa onde isso existe, portanto não é sequer uma grande... Não, existe. Já, alguns praticamente sempre existiu, enfim. Durante um certo... Sim, mas tu tens... A Dinamarca, por exemplo, tem serviço militar obrigatório, outros países têm mais para o leste, a Finlândia, portanto todos têm. É evidente que nós estamos cá para este lado e naturalmente pensamos que as coisas nunca chegam cá. Claro que chegam, não é? Que se houver uma situação de conflito aberto, é evidente que chegam, de uma forma ou de outra. Portanto, falar qual é o problema também neste momento em relação às nossas Forças Armadas. Nós estamos numa situação, houve um grande desinvestimento, portanto há uma grande insatisfação a nível dos militares do quadro nas suas condições, etc. Portanto, abrir de repente a uma situação de serviço militar obrigatório, acho que seria absolutamente catastrófico. Não é? Nem sei como é que se conseguiria organizar uma situação dessas. Portanto, acho enfim, que é um tema que obviamente tem que ser debatido, tem que estar na agenda, eu acho que tem que estar. É evidente que tem que estar, porque quando há países que são aqueles que estão mais próximos da Rússia, portanto, estão mais próximos do conflito, que sentem que a situação é uma situação de pré-guerra, portanto, é bom que a gente não subir para o lado a pensar que não, isto nunca cá chega, portanto, estamos todos bem. Mas é evidente que isto tem que ser muito, muito bem analisado, mas, como eu digo, tem que ser uma preocupação grande do atual, já próximo não. Do atual de organizar a defesa civil, não é? Basicamente, também, acho eu. Também. Luís Marques. Bom, acho que há aqui também alguma confusão à volta disto. Eu não acredito que a Rússia tenha condições militares e forças militares suficientes para poder invadir qualquer país, portanto, envolver-se numa guerra com a NATO. Não me parece que tenha condições para isso. Pode vir a ter, neste momento não tem e provavelmente nos próximos anos também não terá. Aliás, o Putin já desmentiu, mas embora os desmentidos do Putin valem o que valem. Agora, olhando para as forças no terreno, se eles não têm condições sequer de tomar conta de ocupar a Ucrânia, como é que vão conseguir ocupar a Polónia? Quer dizer, estamos a brincar, o quê? Tanto ontem ouvi um militar a dizer que desde esta suposta contraofensiva, que não é bem uma contraofensiva russa, a única coisa que eles conseguiram ganhar foi 550 km². Há 3 meses para a questão, portanto, e a resistência da ucraniana, eles não conseguem passar, não conseguem chegar ao Dnieper. Portanto, se não conseguem chegar ao Dnieper, como é que invadem a Polónia e a Letónia, a Estónia, não sei o quê? Portanto, é absurdo, não? Isto é completamente absurdo. Portanto, acho que os políticos, portanto, europeus, mais uma vez, correm sempre atrás do prejuízo. Andam desde 2014 a ver, tanto o inimigo czarista, ex-czarista, agora, tanto ex-stalinista, agora putinista, a invadir a Crimeia, invadir uma parte da Ucrânia, e subiram para o ar. E agora aí, tanto que não temos nem indústria militar, nem temos exército, não temos forças, não temos nada. Isso é que é a realidade. E, portanto, a Europa não é capaz nem sequer balas quanto tanto consegue fornecer à Ucrânia. Portanto, isto é tudo uma mentira. Porquê? Porque, dizer a verdade, não temos nada disto. E para ter isto, é preciso, repensar o Estado Social da Europa.
Sim, e aumentar o investimento na defesa. Não é? Claro, mas para fazeres isso, para aumentar o Tens de tirar de algum lado, não é? tu tens que tirar de algum lado. Vais tirar onde? Sim, Vais sim. tirar no Estado Social, Claro. que é exatamente aquilo que alimenta a Europa tal como ela é. É preciso dizer isto às pessoas, coisa que eles não são capazes de dizer. E é aquilo que dará à Europa a capacidade de resistir a outros regimes. Nós, ao destruirmos o Estado Social, estamos a destruir, se destruirmos isso, destruímos o nosso modo de vida. Também não pode ser assim. Muito bem, já a seguir, os grandes enigmas. Os grandes enigmas, quem quer começar? Eu posso começar Luís porque Marinho. o tema já foi falado, eu só queria... o meu enigma é que noção de democracia real é que, de facto, partidos como o Bloco de Esquerda e o PCP também, mas e também Pedro Nuno Santos, Rui Tavares, que também se fez representar. Portanto, qual é a noção de democracia das pessoas para acharem que devem estar ausentes da posse de um governo que foi eleito pelos portugueses, não é? Quer dizer, os portugueses formaram uma determinada maioria na Assembleia da República, da qual saiu um governo. Portanto, estamos a jogar a democracia. Não é? A democracia é isto. Quer as pessoas gostem do governo ou não gostam. Agora, faz parte do espírito democrático as pessoas aceitarem, como aliás, e muito bem, e tem sido sempre assim, o governo anterior esteve presente com o ex-primeiro-ministro, etc., a cumprimentar os atuais membros do governo. E já agora, outro enigma é como é que funciona o protocolo do governo ou do que seja, para não convidarem para a posse o Nuno da Câmara Pereira, que é o homem que fazia parte que fazia parte Ele disse que não há stress. da Aliança Não há stress nenhum com isso. É mas não verdade que ele convidado. foi completamente ignorado durante a campanha toda. Mas ele não é? podia ir pelo pé dele, aquilo é uma posse livre. Sim. Não é nada. Tem que ser Não, convidado. naquela não, Para ela entrar tem que ser convidada. agora é Aquela tem que ser convite, convidada. Antigamente era uma bacalhauzada Era, qualquer. pois era, mas Não, agora não, tem que ser convidado. Não, há anos não, era Não. livre. Não, Era livre. a Qualquer moda. Não, não sei se na Era. posse de Primeiro-Ministro, se calhar é só por convite. Outras quaisquer Não, posto de fosse qualquer governo há uns anos era completamente... Não podia durar 2 dias, imagina. Sim. Mas durava horas a fio, eu fiz reportagens disso. Bom, o meu enigma. Nuno Melo quis assinalar o Claro, regresso cerimónia do pública. CDS ao Parlamento com um gesto simbólico. Juntou à volta da fixação da placa com o nome do partido na nova sala da Assembleia da República algumas personalidades do universo centrista, entre os quais Paulo Portas, que se emocionou. E, claro, as televisões lá estavam para registar o momento, que isto sem imagem até parece que não aconteceu, não é? E ainda bem que as televisões mostraram o que mostraram. Nuno Melo, munido de uma chave de fenda e 4 parafusos, aparafusou ele próprio a placa. E fê-lo com tal convicção e competência que não se notou qualquer embaraço no uso da ferramenta. O gesto valeu-lhe o epíteto de o aparafusador, atribuído com toda a justiça pela gente do Expresso. O receio que se instalou com a vigorosa demonstração do Parlamento é se o agora ministro Nuno Melo vai exibir no Ministério o mesmo garbo e se será ele próprio a tratar dos tanques, das aeronaves, das fragatas e dos submarinos. Com a falta de pessoal. Da manutenção. Exatamente. Da manutenção. O país ficou a saber que o Dr. Melo é um homem para aparafusar, mas o enigma é saber se o ministro aparafusa tão bem como o parlamentar. Ora, muito bem. Bom, então, posso... Sim. Bom, o país está há 5 meses sem governo, na realidade. Com governo de gestão, mais ou menos, mas com governo, além da posse das suas capacidades. Na medida em que esta decisão de dissolver o governo foi tomada no princípio de novembro de 2023. Em dezembro de 2023, o Banco de Portugal fez as previsões normais que faz do crescimento do PIB para 2024 e a previsão era de um aumento da riqueza nacional de 1,2% do PIB. Bom, passaram 5 meses, houve eleições, a AD ganhou, está a tentar formar governo, já formou governo, vai tentar, enfim, sobreviver durante os próximos tempos. E o Banco de Portugal voltou à carga fazendo novas previsões, a semana passada precisamente. E então, estranhamente,
entre novembro do ano passado e março deste ano, a previsão é que a riqueza aumente não 1,2%, mas 2%. Ou seja, aumentou mais. Exato. O que significa que, como acontece noutros países, a crise é capaz de ser boa, porque, vejam, por exemplo, há países na Europa que praticamente estão anos sem governo e continuam a crescer, que é o caso da Bélgica. A Holanda está sem governo também desde novembro, por coincidência, e continua a crescer, aquilo continua a funcionar, portanto, a economia está bem. E Portugal vai pelo mesmo caminho. Se calhar o melhor era mesmo não ter governo e continuar assim, porque a economia está a resistir. Portanto, se está a resistir, não, deixemos lá o governo, pode funcionar com uma equipa de gestão, porque a economia o sistema autogestão portuguesa. Não, a minha reflexão é diferente, tem a ver com uma questão jornalística ou de televisão. E eu não consigo perceber porque é que a meteorologia continua completamente desinserida dos telejornais e da informação efetiva, porque com as alterações climáticas, com aquilo que nós temos visto, chove, há calor, há uma quantidade de alterações quase em 24 horas, a informação meteorológica não é validada, aquela que é feita pelos meteorologistas tem muito pouca atratividade do ponto de vista de comunicação, e eu acho que é um nicho que as televisões deveriam utilizar, até com meios, nos Estados Unidos e noutros países, a meteorologia é um must, e sobretudo é muito útil. Não é vir agora à Dona Balbina, no dia a seguir, que choveu muito, a explicar que desapareceu o jardim. Havia uma estação qualquer, não sei onde, em que tinha uma apresentadora que ia tirando a roupa enquanto Não, isso foi da SIC que começou assim. Não era bem assim. Era as notícias. Notícia. Não era... NU. Mas não foi na SIC, era num canal. Não, eu penso que era na SIC Radical. Exatamente. SIC Radical. Muito bem, termina aqui mais uma sessão das novas crónicas da Idade Mídia. Um programa de Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego. Produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, operações de emissão de Carlos Schmidt, imagem de Miguel Rato. Ao domingo, ao meio-dia, na Renascença, sempre à sexta, ao fim da tarde, um novo episódio em rr.pt e em podcast nas plataformas habituais, ao alcance de um clique. Até para a semana.